Existe uma trilogia de jogos, né, que eu gosto bastante, e muitas pessoas também gostam, e que fez um extremo sucesso, e com razão, né, e em particular o Donkey Kong 2, também gosto do 3, também gosto do 1, né, são obras-primas, mas esse aqui, cara, tem um valor especial, né, vou fazer uma breve análise com vocês, para explicar o porquê que eu acho esse aqui um dos melhores jogos, começando falando dos gráficos, como vocês podem ver, né, os gráficos são 2D, né? Na verdade são 3D, só que renderizados em 2D, né? Como vocês podem ver de gameplay ao fundo aí. E outra nuance que eu quero ressaltar é que se ficar cravando, dando umas cravadas aí, é porque é devido ao gravador que eu usei, né? Aí como eu tô jogando no emulador para celular, ele acaba dando umas engasgadas, né? De acordo com o processamento do celular. Mas enfim, o gráfico não tem muito o que se dizer, né? Vocês podem ver aí no fundo. É bonito pra caramba, os efeitos, o background com esse efeito 3D, como vocês podem estar vendo aí, aquela plataforma 3D, né, o barco, as janelas que mostram as nuvens e tal, as luzes, tudo é muito bem feito, né? E eu acredito que isso traz uma imersão gigantesca, principalmente quando é bem abordado, né? Como nesse caso aí que vocês estão vendo, né? O efeito também de morte dos inimigos, as animações, quando você tá pendurado na corda, quando você pega as letras ou as bananas, o som, né? Logo mais eu vou falar da trilha sonora. Então, você pode ver uma qualidade impecável, cara. E isso se aplica também ao level design dos níveis, né? De acordo com que você vai passando as fases, que isso também eu vou comentar depois, né? Mas em gráficos, você pode ver que o jogo tem uma estética muito agradável com esse tema pirata, né? Tudo combinando aí. Bom, agora vamos falar da jogabilidade. Cara, a jogabilidade é uma das coisas mais da hora desse jogo. É muito gostosa, flui muito bem, principalmente no segundo, né? Do primeiro pro segundo teve uma evolução enorme. Um dos motivos que eu gosto mais do segundo também é pelos personagens escolhidos, né? No primeiro a gente tem o Donkey Kong gordão, né? Aí depois vem o Donkey Kong gordão e o pequeno, né? Esse aqui já não. Esse aqui não é o gorila e o macaco, né? É o macaco e a macaquinha, é um casal, né? E por eles serem macacos pequenos, né? Eles têm mais velocidade. Claro que o de vermelho, né? O macaquinho, o menino ele é muito mais rápido que a menina. Porém, né? A Dixie, que é o nome dela, né? Ela tem essa habilidade aí de voar com o cabelo, que deixa tudo mais louco, né? E a jogabilidade, cara, é uma coisa muito louca, porque conforme você vai avançando os níveis, não só a dificuldade vai aumentando, logo depois eu vou falar da dificuldade também, mas você pode ver que as coisas que você vai pegando das fases anteriores vão se aplicando nas próximas fases e toda fase nova também vai aplicando coisas diferentes na jogabilidade, seja a corda que some, baú, e aí você vai, baú não, barril, perdão. E aí conforme vai passando o tempo, você vai se acostumando com tudo isso. É como se o jogo estivesse te treinando, né? Ele é difícil, sim, mas no começo ele te dá uma colher de chá pra você se acostumar com as coisas, pra você ir acostumando com os controles, pra você ir acostumando com a jogabilidade, com os movimentos, né? Comparado a um, a gente teve movimentos acrescentados, né? Como poder colocar o macaquinho nas costas e arremessar ele pra atingir novos locais, bônus, e também pra acertar inimigos, né? Podendo matá-los dessa forma. Não são todos, mas funciona muitas vezes, né? Outro ponto que eu quero ressaltar agora é a trilha sonora. Cara, é impecável a trilha sonora desse jogo. Eu acho que nenhum jogo conseguiu passar uma sensação tão relaxante, tão imersiva com a trilha sonora. Claro que existem vários títulos com trilhas sonoras boas, como Shadow of the Colossus, God of War, né? Vários jogos aí com músicas feitas pro jogo que são boas, Mirror's Edge. Mas esse aqui, cara, pra mim é indiscutível, velho. É um dos melhores jogos e uma das melhores trilhas sonoras já apresentadas num game, né? Pra você ver como os caras tratavam as coisas sérias antigamente. Isso eu vou falar no futuro também, né? A diferença, né? De antigamente pra hoje. Hoje em dia a gente vê muitos jogos AAA aí. AAA, né? Queira chamar como quiser. Que não são lá essas coisas, né? Ou a trilha sonora não é tão boa, né? Ou ele peca no gráfico, ou ele peca em alguma coisa. Não só devido a limitações, mas também devido às empresas que foram se padronizando e se atualizando de acordo com os anos e de acordo com os públicos, né? Por exemplo, hoje a gente vê muita coisa feita pensando no dinheiro, não na qualidade, né? E sobre a trilha sonora, cara, cada fase tem a sua trilha sonora. Várias trilhas sonoras marcantes, tanto do 1, tanto do 2, tanto do 3, né? E eu vou deixar rolar um pouco a trilha sonora do 2, que eu acho a melhor,
né? Que é aquela que toca nas fases aquáticas e nas fases de barris. Que pra muitos é a melhor trilha sonora e a cara desse jogo, né? Aí eu vou deixar rodar pra vocês terem um pouco de noção. Bom, como vocês puderam ver aí, é uma trilha sonora excepcional, né? Usando vários ambientes da natureza e vários instrumentos musicais para fazer essa junção foda aí que ficou, como vocês puderam presenciar. Eu deixei uns 2 minutos de música aí, né? Para vocês poderem ouvir, né, a música quase inteira, né? Porque depois disso ela vai repetindo e repetindo. Mas vocês podem ver aí que isso foi só uma das músicas que compõem a trilha sonora dessa obra, né? E é uma obra-prima, né? Com todas as letras. E agora, o ponto que eu quero ressaltar, né? É sobre as fases. Que nem eu disse, cada nível, né? É diferente. Tem níveis onde a gente tem que fugir de certos perigos, como, por exemplo, abelhas, né? Que isso aparece mais no 3. Tem níveis onde a gente tem que fugir da própria tela, né? Onde a tela quer engolir a gente e a gente tem que ir subindo. A liberdade também de exploração, os secrets, os balões escondidos que nos dão vida, as letras Kong escondidas, que se você completar também dão vida, o sistema de bananas, que sem bananas te presenteia com uma vida também. Tudo isso, mano, compõe níveis diversificados e imersivos. Esse é aquele tipo de jogo que você nunca vai se sentir na mesma fase. Toda fase tem alguma coisa nova, apresenta alguma coisa nova e trazendo as coisas que já foram apresentadas nas fases anteriores, né? E com uma dificuldade gradativa, né? Tipo, bem gratificante, assim. Você não se sente preso, você não se sente intimidado. Você vai pegando a manha com o tempo e as coisas vai fluindo e melhorando de acordo com o gameplay. E aí, de acordo com que você vai passando as fases, obviamente a dificuldade aumenta, né? Apresentando novos elementos, mas também mantendo os elementos já apresentados, né? Isso faz um jogo diversificado, rico, né? E também fluido, né? Com uma progressão gradativa muito satisfatória, digamos assim, né? Fora os cenários, né? Os cenários vão mudando, você não passa só por tema pirata, você entra em colmeias, você mergulha em mares, em lagos, você passa por florestas, selvas, né? E cada lugar tem seus inimigos, cada lugar tem os seus tipos de chefões, né? Chefões são outras coisas muito bem desenvolvidas nesse jogo, né? Cada fase também tem a sua própria dificuldade, sendo algumas mais fáceis e algumas mais difíceis, porém todas elas apresentam um desafio, né? Nenhuma é mamão com açúcar. Claro que as primeiras são exceções, afinal o jogo tá te acostumando, tá te ensinando, né? Mas a maioria das fases flui muito bem, inclusive com a dificuldade, né? Que é uma coisa também que eu queria comentar sobre isso, né? Que eu já comentei, inclusive, né? Que a dificuldade é gradativa, né? É uma dificuldade razoavelmente difícil.
principalmente quando você desbloqueia as novas fases, que são adquiridas com as moedas dos jacarés, né? Que é aquelas moedas que você dá para um dos jacarés do exército do boss final. E aí você desbloqueia fases, digamos assim, premium, onde você pode estar acessando fases secretas, que tem o dobro da dificuldade, sendo até mais difícil que os bônus, né? E se aproveitando de todas as mecânicas já apresentadas nas fases anteriores, né? Então, para quem zerou aí todas as fases e achou que faltou desafio, ainda tem mais fases escondidas, né? Cada nível sendo um mais difícil que o outro e também abordando todos os animais. Animais esses que são novos, né? A gente tem várias adições de vários animais novos e diferente do primeiro, onde você tinha que coletar os animais dourados para usar os animais apenas no bônus, aqui os animais são essenciais para passar os níveis, né? Tem níveis onde a gente vai ser obrigado a usar papagaio, vai ser obrigado a usar aranha, né? Independente se o macaco está em cima do animal ou se a gente se transforma nele. Isso traz muita diversidade para o jogo, né? Deixando o jogo bem completo, bem complexo e bem divertido de se jogar, né? De certa forma. É uma das coisas assim que mais agrega no jogo, né? Os animais. Eu acho que os caras fez muito bem. E você pode ver também a qualidade, né? Das coisas que os caras conseguiu apresentar naquela época, né, cara? A gente tá falando de Super Nintendo, a gente tá falando de uma época onde existia Mario, onde tava em alto Sonic, jogos antigos assim que mostram um potencial que dá pau em muito jogo de hoje em dia, cara. Entendeu? Fora o fator replay, né? Passar as fases nunca enjoa, né? Você pode passar a mesma fase 500 vezes ou voltar nas outras fases 500 vezes que nunca vai enjoar. É um jogo eternal, né? Digamos assim, né? Então, sobre a qualidade, assim, cara, vocês podem ver aí que não tem o que discutir. Tanto em gráfico, em jogabilidade, em direção de arte, em roteiro, né? Em trilha sonora. Sobre a lore não tem muito o que comentar, ela é simples, né? Tanto que é uma continuação do primeiro, que também é simples, o terceiro também é simples. A lore desse universo aí funciona mais como pano de contexto de fundo para as coisas se desenrolarem, né? Mas isso não tira o brilho do jogo de maneira alguma, né? Eu acho até bom, porque se eles colocarem uma lore muito complexa, eu acho que ia acabar roubando um pouco, né, da magia desse jogo, né? Que magia é uma coisa que define esse jogo, né? É mágico, basicamente. É muito louco, né? Tanto que eu gosto tanto dessa trilogia, né? Que eu decidi trazer esse vídeo por isso. E aí vocês comentem aí o que vocês acham. Vocês acham que eu tô certo? Se vocês concordam, a sua opinião sobre o jogo. Outra coisa também é a diversidade de plataformas. Cara, você pode jogar no GBA, você pode jogar no Nintendo, você pode jogar daqueles videogames de pendrive que você coloca na TV, loga na TV e joga direto com o emulador. Que é tipo um OpenL. Você pode jogar através de OpenL. Você joga no Play 2 com o CD que emula, que é o Cines. Você joga também que nem eu tô jogando aqui no emulador de celular. Então tem diversas formas de abordar esse jogo. Roda liso, roda tranquilo. Inclusive na versão do celular, roda melhor do que se você jogar com o pendrive no OpenL, né? Porque aí trava um pouco, né? O som é estourado, original daquela época. Se você pega a versão mobile dele, que é a emulada pelo Cines, você pode ver que tudo vai estar melhor. Tanto a qualidade de imagem, o áudio, né? A jogabilidade mais fluida devido à falta de travamento. Tudo tem uma qualidade muito boa. Isso é impressionante e também é um puta jogo, mano, pra você ter no seu dispositivo móvel. Porra, você poder abrir o Donkey Kong 1, o 2 e o 3 em qualquer lugar, jogar no busão, por exemplo, é foda, velho, entendeu? É impagável porque são jogos legais. Isso traz uma reflexão pra gente, né, que os jogos hoje em dia, eles não trazem muito isso, né? Não trazem uma qualidade boa, às vezes não trazem uma qualidade, às vezes não trazem um fator replay legal, porque eles são pensados no dinheiro, diferente desse. Deixe sua opinião no comentário aí se você gostou do vídeo. E é nóis. Muito obrigado e vemos aí.